Há histórias que nascem para entreter, e há aquelas que, mesmo sem querer, despertam algo muito mais profundo dentro de nós. One Piece é uma dessas histórias. Por trás das batalhas, dos mares agitados e dos tesouros escondidos, existe um chamado espiritual silencioso, uma mensagem sobre fé, liberdade e propósito. E no centro de tudo está Monkey D. Luffy, um jovem que acredita, com todo o seu ser, que é possível viver seguindo o coração. Luffy não é movido por ganância, fama ou poder. Ele quer algo que o mundo inteiro considera impossível: ser o rei dos piratas. Mas quando ele fala sobre esse sonho, não fala de domínio, fala de liberdade. Ele quer o mar aberto, quer viver sem correntes, quer que todos possam ser quem realmente são. E essa busca, por mais fantasiosa que pareça, ecoa uma das verdades mais profundas da fé cristã. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Assim como os profetas e discípulos da Bíblia, Luffy responde a um chamado que o mundo não entende. Ele não tem todas as respostas, não sabe o que o espera no fim do mar, mas mesmo assim, segue. Ele acredita. E essa fé, essa confiança inabalável em algo invisível, é o que o torna tão inspirador. É a fé que move montanhas, Mateus 17:20, a mesma que o leva a enfrentar tempestades e inimigos muito maiores do que ele, sempre acreditando que tudo é possível ao que crê, Marcos 9:23. A jornada de Luffy começa pequena, como a de todo herói e de todo ser humano que desperta espiritualmente. Um barco simples, um sonho impossível e um coração que não conhece medo. Mas, ao longo do caminho, ele encontra pessoas quebradas, povos oprimidos, corações endurecidos pela dor e pela escravidão. E de alguma forma, Luffy traz luz a esses lugares. Ele não prega, não tenta converter, não impõe nada. Ele simplesmente vive com uma fé tão pura e uma alegria tão contagiante que as pessoas ao redor se transformam. É difícil não enxergar nesse comportamento o reflexo do ensino de Jesus. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Luffy é essa luz. Ele chega a terras sombrias, enfrenta tiranos, desafiando o medo e o desespero, e mostra, por meio do exemplo, que ainda existe algo incorruptível dentro de cada pessoa. E é por isso que, em meio a um universo de batalhas e poderes, One Piece fala tanto sobre esperança. Porque no fundo, não é sobre tesouros nem conquistas, é sobre a alma humana. É sobre o poder da fé quando o mundo tenta nos fazer desistir. A fé de Luffy não é cega, é viva, vibrante e se manifesta na ação. Ele não espera o mar se acalmar para navegar. Ele ajusta as velas, confia e segue. Como Pedro que, mesmo em meio à tempestade, ouviu a voz que dizia "Vem" e caminhou sobre as águas. Mateus 14:29. Luffy vive exatamente assim, não com medo de afundar, mas acreditando que o impossível só existe até que alguém o torne real. E é nessa simplicidade que ele nos lembra de algo que Jesus disse: "Se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus." Mateus 18:3. Luffy, com seu sorriso, sua ingenuidade e sua fé descomplicada, vive como uma criança diante do mistério da vida, confiante, livre, curioso. Ele não precisa entender tudo, ele apenas crê que vale a pena seguir em frente. Toda jornada espiritual passa por provações. Nenhum caminho de fé é feito apenas de vitórias e sorrisos. E Luffy, mesmo sendo um símbolo de alegria, também carrega o peso da dor, da perda e do sacrifício. Ele já chorou por amigos caídos, já se culpou por não ser forte o suficiente, já sentiu o desespero de ver o mundo injusto demais. E ainda assim, ele nunca desistiu. Há algo profundamente humano nisso, e também divino. Porque a fé verdadeira não é ausência de dor, mas coragem de continuar mesmo quando tudo parece perdido. Jesus viveu isso em sua plenitude. Em Getsêmani, ele orou: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Luffy, com suas limitações humanas, faz o mesmo. Enfrenta o sofrimento de frente, sem fugir,
sempre disposto a se sacrificar pelo bem dos outros. Em muitas batalhas, ele apanha mais do que todos, sofre mais do que todos, e mesmo assim se levanta, gritando que nunca vai abandonar os amigos. Essa postura reflete o princípio do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. Ele não luta por si mesmo, mas pelos outros. E essa disposição para o sacrifício é o que o torna tão inspirador. Em uma era onde o ego domina e o eu é exaltado, Luffy representa o oposto, alguém que esquece de si para proteger quem ama. Jesus disse: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos." João 15:13. E é exatamente isso que Luffy faz repetidas vezes em silêncio, sem buscar glória. Mas o mais bonito é que ele não salva apenas fisicamente, ele liberta. Libertar é uma palavra poderosa na Bíblia. Moisés libertou o povo da escravidão. Jesus libertou as pessoas do medo e do pecado. E Luffy, dentro do seu universo simbólico, liberta os corações presos pela tirania e pela desesperança. Em cada ilha, ele enfrenta reis, deuses e ditadores, não por ambição, mas porque odeia ver alguém oprimido. É impossível não lembrar das palavras de Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos. Essa passagem, que Jesus leu na sinagoga, é também o espírito que move Luffy. Ele não quer dominar o mundo, quer libertá-lo. Ele acredita que todos merecem ser livres para sonhar, para rir, para escolher o próprio caminho. E essa fé dele é contagiante. Cada pessoa que cruza seu caminho, mesmo que duvide, acaba acreditando. Ele inspira, ele desperta. Ele planta uma semente invisível de esperança, exatamente como o Evangelho faz quando alcança um coração endurecido. Mas toda luz carrega uma sombra. E em Luffy, essa sombra aparece na forma de responsabilidade. Ser alguém que carrega os sonhos dos outros é um peso imenso. Muitas vezes, ele cai exausto, chora escondido, mas nunca deixa de sorrir para o grupo. Ele entende que a verdadeira liderança não está no comando, mas no serviço. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mateus 20:26. Essa é a essência do capitão dos chapéus de palha. Um líder que não ordena, mas inspira. Que não exige, mas dá. Que não domina, mas serve. E é nessa atitude que a história começa a ganhar um tom espiritual ainda mais profundo. Porque quando Luffy estende a mão para um inimigo derrotado, quando arrisca a vida para salvar alguém que o traiu, ele encarna o amor incondicional. Aquele amor que não calcula, não mede e não cobra retorno. O mesmo amor que transformou o mundo há 2000 anos, e que ainda hoje é a força mais poderosa que existe. Em algum ponto da jornada, todo buscador de sentido precisa encarar o mistério do impossível. É o momento em que a razão não dá mais respostas, e a fé precisa assumir o leme. Luffy vive esse instante várias vezes ao longo da história. Quando tudo parece perdido, quando não há força suficiente, quando o corpo já não aguenta e o mundo o chama de tolo. Mas é exatamente aí que algo extraordinário acontece. Ele se levanta, sorrindo, rindo do impossível, rindo diante do medo, da dor, da morte. E esse riso, que parece apenas infantil, é, na verdade, a expressão mais pura da fé. É a certeza de que há algo maior conduzindo tudo, que a vida é mais do que sofrimento, que o bem sempre vence, mesmo que o mundo pareça ruir. Na Bíblia, há uma passagem que ressoa exatamente com essa energia. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A fé de Luffy se manifesta em alegria. Ele não precisa de garantias, porque acredita no valor do caminho. Ele confia que o mar, mesmo revolto, leva sempre a algum lugar. E é isso que o torna diferente. Ele não se move pelo medo de perder, mas pela esperança de vencer, e essa esperança o transforma. Quando ele desperta seu verdadeiro poder, o Gear 5, ligado ao lendário deus do sol Nika, tudo em volta se enche de luz e liberdade. Ele se torna um símbolo de alegria viva, um ser que dança, ri e traz esperança até nas batalhas mais sombrias.
É como se a própria vida, através dele, gritasse: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Mas essa transformação não é apenas física, é espiritual, porque o poder que desperta nele não vem da força, mas do amor. O mesmo princípio que está no Evangelho. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. O amor é o poder supremo, não a força bruta, não a vingança, não o medo. E é esse amor que faz Luffy vencer. Esse despertar é, na verdade, o símbolo da iluminação espiritual. O momento em que o ser humano descobre que não precisa lutar contra o mundo, mas fluir com ele. Que a verdadeira vitória não está em destruir o inimigo, mas em libertar-se do ódio. Em muitas lutas, Luffy poderia matar, mas não o faz. Ele prefere libertar. Ele destrói impérios e governos injustos, mas nunca mata por prazer. Ele não quer ser temido, quer que as pessoas vivam sem medo. Ele acredita que o mundo pode mudar se as pessoas tiverem coragem de rir, sonhar e acreditar novamente. Essa mensagem ecoa a essência do Sermão da Montanha, onde Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Luffy, em seu jeito caótico e irreverente, é um pacificador. Ele não quer guerra, quer paz verdadeira, aquela que nasce da liberdade interior. E talvez sem perceber, ele se torna um símbolo do que Paulo descreve em Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mesmo quando é traído, enganado ou ferido, Luffy não revida com ódio. Ele pode lutar, mas nunca por rancor. Sua raiva é por justiça, não por vingança. Ele age movido pelo amor. E esse amor é tão genuíno que transforma o coração de quem o vê. É por isso que, no universo simbólico de One Piece, a figura de Luffy se aproxima tanto dos grandes arquétipos espirituais da humanidade. Ele representa o ser humano desperto, aquele que já entendeu que o sentido da vida não está no poder, mas no amor. Não está em conquistar, mas em libertar. E quando ele sorri, mesmo depois de apanhar, ele nos lembra de algo que muitos esquecem: que o sorriso é a linguagem da alma que confia. Que a fé, no fundo, é a coragem de rir quando o mundo quer que a gente chore. A força de Luffy nunca esteve em seus punhos, sempre esteve em sua presença. Onde ele chega, as pessoas mudam. Não porque ele as convence com palavras, mas porque sua fé é viva, palpável, quase contagiosa. Ele acredita nas pessoas quando elas já desistiram de si mesmas. E esse tipo de fé é raro. É o tipo de fé que desperta o que há de divino em cada ser humano. Jesus fez o mesmo. Quando olhou para Pedro, não viu um pescador impulsivo, viu um apóstolo. Quando olhou para Zaqueu, não viu um cobrador de impostos corrupto, viu um homem pronto para se transformar. Luffy tem esse olhar. Ele enxerga o melhor em todos, mesmo quando ninguém mais enxerga. Ele acredita, ele perdoa. E através dessa fé, ele levanta quem está caído. Em muitos momentos da série, essa característica fica evidente. Ele não recruta pessoas por poder ou utilidade. Ele escolhe seus companheiros pelo coração. E isso reflete um princípio profundamente bíblico. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Cada membro da sua tripulação, Zoro, Nami, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, Jinbe, foi, de alguma forma, resgatado por Luffy. Não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Ele os encontrou em momentos de dor, solidão, culpa e desespero. E com sua fé simples e sua risada despretensiosa, mostrou que o passado não define ninguém, que sempre há um novo começo. Essa capacidade de curar corações quebrados é o que torna Luffy um verdadeiro líder espiritual. Ele não impõe sua vontade, ele não exige obediência. Ele apenas vive com tanta verdade que as pessoas o seguem naturalmente. É o que Jesus quis dizer quando afirmou: "O maior entre vós será o vosso servo." Mateus 23:11. O verdadeiro líder é aquele que serve, que inspira, que ama sem esperar retorno. E amar, no universo de One Piece, é quase um ato de rebeldia. Amar é ir contra um sistema que oprime, que escraviza,
que transforma sonhos em mercadorias. Luffy é rebelde não porque quer destruir, mas porque quer devolver às pessoas o direito de sonhar. É uma rebeldia santa. Uma luta pelo bem, pela pureza, pela esperança. Há algo de profundamente espiritual em ver alguém sorrir diante da dor, acreditar diante da queda e amar diante do ódio. É isso que o Evangelho ensina. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. E é isso que Luffy faz constantemente. Ele vence o mal com o bem, com o riso, com a fé, com a liberdade. Mas como todo aquele que carrega a luz, Luffy também enfrenta as trevas, não apenas fora, mas dentro de si. Há momentos em que ele duvida, momentos em que o fardo é pesado demais. E é nesses instantes que ele revela sua humanidade. Ele cai, mas se levanta. Ele chora, mas volta a sorrir. Ele sente medo, mas continua. E essa resiliência o conecta novamente às grandes verdades da fé. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essa passagem poderia descrever perfeitamente a alma de Luffy, porque ele é o retrato da persistência espiritual, a prova viva de que a fé é mais forte do que a dor. E quando ele olha para o horizonte, com o vento batendo em seu chapéu de palha, ele não vê apenas o fim da jornada. Ele vê um futuro onde todos possam ser livres. E essa visão é o que o mantém firme, o que o faz seguir mesmo quando ninguém mais acredita. Porque, no fundo, o sonho de Luffy não é ser rei dos piratas, é ser o homem mais livre do mundo. E liberdade, nas Escrituras, sempre foi sinônimo de redenção. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Luffy vive buscando essa verdade. Não a verdade racional, mas a verdade do coração. Aquela que liberta, que traz paz, que reconcilia o homem com seu propósito. E nesse caminho, ele mostra algo que muitos esquecem. Que a verdadeira fé não é sobre religião, mas sobre relação. Relação com o Criador, com o próximo e com a própria alma. Ao longo da jornada de Luffy, uma verdade se torna evidente. O verdadeiro tesouro não está no final do mar, nem nas riquezas que se escondem em ilhas distantes. O tesouro está na transformação do coração, na coragem de seguir acreditando quando tudo parece perdido, na capacidade de amar sem medidas e de inspirar outros a fazerem o mesmo. É o mesmo princípio que encontramos nas Escrituras. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3,17. Luffy, sem saber, encarna essa sabedoria em suas ações. Cada batalha que enfrenta, cada lágrima que derrama, cada sorriso que oferece ao mundo, é uma lição sobre a fé que persevera. Ele nos lembra que, mesmo diante das maiores injustiças, ainda é possível agir com coragem e amor, mesmo quando tudo indica que estamos sozinhos. Jesus disse: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Luffy é esse grão de mostarda em ação, pequeno em tamanho, mas enorme em fé e impacto. O jovem pirata nos inspira a olhar para nossos próprios mares revoltos. Os desafios da vida, as perdas, as frustrações e os medos, e encará-los com o mesmo espírito. Ele nos lembra que a liberdade verdadeira não é apenas externa, mas interna. É a liberdade de perdoar, de amar, de acreditar, de seguir mesmo sem garantias. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Essa liberdade espiritual é o que Luffy transmite em cada gesto, em cada palavra, em cada ação. E acima de tudo, ele mostra que ninguém precisa ser perfeito para ser um farol de esperança. Luffy cai, erra, sofre, mas ainda assim se levanta. Ainda assim, continua a estender a mão, a lutar pelo bem, a acreditar no impossível. Isso nos lembra que a fé não exige perfeição, exige perseverança.
Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Luffy é o reflexo desse avanço contínuo, do espírito que nunca desiste, do coração que nunca se cansa de acreditar. Assim, a história de Luffy se torna mais do que uma aventura pirata. Ela se torna um caminho de inspiração, mostrando que mesmo nos mundos mais caóticos, mesmo diante dos mares mais sombrios, a fé, a esperança e o amor podem guiar o caminho. Ele nos lembra que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em transformar vidas, libertar corações e espalhar luz. Cada um de nós, em algum nível, é chamado a ser como Luffy, a viver com coragem, a amar sem medo, a acreditar no impossível, a levantar-se mesmo quando tudo parece perdido. Porque, no fim das contas, o maior tesouro que podemos encontrar não está em ilhas distantes, mas dentro de nós mesmos, quando permitimos que a fé e a esperança floresçam. E nesse sentido, a jornada de Monkey D. Luffy ecoa uma mensagem eterna, que o amor, a fé e a perseverança têm o poder de transformar o mundo, um coração de cada vez, assim como Jesus nos ensinou. Que possamos, como ele, navegar nossos mares com coragem, alegria e a certeza de que, mesmo no caos, a luz sempre encontra um caminho. E talvez seja isso que One Piece nos ensina, sem precisar de palavras complicadas, que a fé verdadeira é continuar acreditando, mesmo quando o mar parece infinito, que o amor é a força que move tudo, e que a liberdade não é fugir do mundo, é encontrar paz dentro dele. Se essa mensagem falou com você, lembre-se, o tesouro que procuramos lá fora já está em nós. E assim como Luffy, siga navegando com coragem, rindo do impossível e acreditando que, enquanto houver fé, nenhuma tempestade é forte o bastante para afundar quem nasceu para sonhar.